Eu sinceramente não sei como começar esse vídeo. Foi uma ideia, tipo, que eu tive assim muito do nada. E assim, porra, eu não tenho nada. Eu não tenho uma câmera direito, não tenho um microfone nem nada. Mas ainda assim, eu pensei que seria interessante eu gravar, tipo, uma espécie de bastidores do livro que eu tô escrevendo, porque eu acho que eu devia dar isso pros meus leitores, sabe? Dar esse pequeno presentinho. Eu penso assim, cara, como eu queria que, tipo, que os meus autores favoritos fizessem, ou tivessem feito, tipo, o que eu tô fazendo agora, sabe? Tipo, de gravar os bastidores e tudo mais e explicar direito como é que funciona todo o processo criativo, a construção do enredo, dos personagens e tudo mais, basicamente os bastidores. E eu fiquei pensando, nossa, como eu queria que o Rick Riordan, ou a Sarah J. Maas, ou sei lá, a Holly Black tivessem feito isso. Aí eu pensei, porra, eu devia fazer isso, cara. Eu não sei se isso aqui vai pra frente. Eu tô me referindo mesmo ao livro. Eu não sei se vai pra frente. Porque esse é, tipo, o meu primeiro trabalho, assim, digamos, independente. Porque eu escrevo fanfic. Essa é a primeira vez que eu tô escrevendo uma coisa só minha. Tá certo que tem algumas coisas que foram inspiradas em outras obras, em filmes e séries, mas basicamente é uma história só minha, com personagens que eu criei, com o universo que eu criei. Não é fanfic. É uma coisa só minha. E eu acho que seria legal eu fazer isso aqui. Talvez eu esteja um pouco nervosa. Eu tive a ideia. Foi assim uma coisa meio repentina. Primeiro de tudo, tinha sido uma ideia para uma fanfic. A ideia, tipo, para uma fanfic de Acotar, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu tava pensando em começar a escrever o como uma fanfic. Só que esse ano eu comecei um diário. Como eu não tenho dinheiro para terapia, eu pensei, eu vou começar um diário para poder escrever sobre os meus sentimentos, sobre as coisas que acontecem comigo, sobre os meus pensamentos e tudo mais, né? Porque, enfim, não tenho dinheiro para pagar uma terapeuta, um diário vai ter que ajudar. Até aí tudo bem. Eu passei um ano, mais ou menos, na casa dos meus avós. E os meus avós, eles moram numa cidade muito pequena no Rio de Janeiro, que eu não vou dizer aqui qual é. E aí, digamos que assim, que eu fiz algumas amizades nessa cidade pequena. E aí eu comecei a reparar umas coisas, assim, umas coisas que eu fiquei meio chateada, sabe? Porque as pessoas dessa cidade, elas eram pessoas, assim, que pensavam muito pequeno. Pessoas que nasceram naquela cidade, a maioria, né? Nasceram naquela cidade, iam viver ali, iam morrer ali, e não pensavam em sair dali, sabe? Não pensavam em crescer na vida, não tinham sonhos direito, ou desejos, ou metas, sabe? Eram pessoas bem assim, como é que eu vou botar aqui em palavras sem ofender ninguém? Basicamente assim, eram pessoas que, sabe, que realmente não tinham muita expectativa de vida. Não pensavam fora da bolha. E eu comecei a escrever sobre isso no meu diário. Eu comecei, tipo assim, a escrever essas observações e tudo mais. Bom, ao mesmo tempo que eu tava escrevendo essas coisas no meu diário, eu também tava querendo trabalhar na minha fanfic. E aí eu juntei um útil ao agradável, tipo, uma coisa e a outra. E eu pensei, porra, vou fazer um livro. Foda-se. Comecei a escrever um livro. Eu nem comecei agora o primeiro capítulo, ainda tô engateando. Mas basicamente eu comecei um brainstorming do livro, eu saí colocando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. E faz acho que o quê? Mais um mês que eu tô com essa ideia. Em um mês, mais ou menos, que eu tô escrevendo um brainstorming. Eu tava, tipo, numa espécie de hiatus, acho que umas 2 semanas. Mas aí agora eu voltei com tudo. Um golinho de café. Eu não sei se dá pra poder me escutar direito. Não sei se o barulho da rua vai atrapalhar, mas eu vou ficar por aqui mesmo porque a iluminação tá muito boa. Eu tô aproveitando que eu tô sozinha em casa e eu tô aqui na sala. Então eu tô bem nervosa, porque faz muito, muito, muito tempo mesmo que eu não dou as caras nesse canal.
Oi, eu sou a Grace do Biscoito Literário. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pra quem não me conhece, eu já falei meu nome, já me apresentei, eu sou a Grace, mas tô repetindo, eu sou a Grace. E esse aqui é o meu canal, onde eu falo de livros e Percy Jackson e Yokotá. Porque se você for entrar agora no meu canal, você vai ver que grande parte dos conteúdos é Percy Jackson e Yokotá, mas tudo bem, não vem ao caso, né? Eu andei meio sumida aqui do canal no YouTube, andei meio sumida das redes sociais, do TikTok, do Instagram, principalmente do TikTok, que eu era bem ativa lá, né? E eu criava conteúdos, assim, de livros, sabe? Voltado ao meio literário. Faz, acho que uns 3 anos, 3 ou 4 anos, mais ou menos, que eu não volto, né, a criar esse tipo de conteúdo. Enfim, antes que me perguntem, eu dei essa leve sumida, né, 4 anos, mais ou menos, no canal, porque, primeiro de tudo, o principal motivo foi o meu computador ter dado tilt. A princípio, eu editava pelo meu celular mesmo, só que depois que eu conheci o editor do computador, assim, sabe, no PC, aí eu não quis mais saber de outra coisa. Então, quando eu ganhei o meu notebook da minha tia, eu comecei a caçar editor, né? No notebook eu não conseguia achar nenhum editor rodava direito no notebook, uma merda. E eu não queria voltar a editar pro celular, eu simplesmente me recusei a voltar a editar pelo celular. E nisso também, nessa época, eu tinha voltado a estudar pro Enem, só que eu comecei a estudar bem sério mesmo. E aí eu fiquei sem tempo real para poder fazer vídeo pro canal, né? O problema não é nem assim ligar a câmera do celular e falar. O problema mesmo é você fazer o roteiro, você pensar no conteúdo, você editar e tudo mais. Tudo isso demanda muito tempo. E eu tava um pouco escassa de tempo naquela época, né? Porque eu tava ali numa rotina muito desgastante de estudos. E aí, nesse meio tempo, graças a Deus, eu colhi o que eu plantei, consegui passar na minha faculdade. Eu saí da cidade que eu tava, eu me mudei para outro estado. Só que infelizmente não deu certo lá a faculdade. E eu tive que passar um ano na casa dos meus avós no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, não sei se dá para perceber, né? Mas eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro. Mas eu me mudei para o Nordeste com 12 anos de idade, né? De qualquer forma, eu voltei pro Rio, fiquei lá um ano na casa dos meus avós, como eu falei pra vocês aí, lá em 14 de janeiro, fevereiro, não sei lá, em 2023, no primeiro take aí. E nisso, né, como a minha matrícula da faculdade não tinha dado certo, eu voltei a estudar pro Enem em vestibulares, enquanto eu estava morando com os meus avós. E assim, gente, foi maravilhoso, sabe, ficar lá na casa dos meus avós. Vocês sabem como é, né, gente? Quem tem avô e avó vivo sabe como é. Casa de avó é aquele chamego todo, aquele mimo todo. Mas, por outro lado, foi um pouquinho chato, né? Porque eu tava longe de casa, eu tava longe dos meus amigos. E, enfim, querendo ou não, né? Mesmo eu morando aqui no Nordeste por acho que mais de 10 anos, mais ou menos, eu criei uma vida toda aqui, sabe? Eu fiz amizades, eu criei laços. E foi bem complicado mesmo pra mim ter que passar um ano no Rio de Janeiro, onde eu não conhecia ninguém e não dava para poder ficar saindo de casa, e aí rotina com os estudos, enfim, muita coisa, foi bem difícil. Mas, no meio de toda essa tempestade, eu me apeguei à escrita. Me apeguei nesse projeto e assim, gente, foi uma válvula de escape para tudo que eu tava passando ali naquele momento, sabe? E na época que eu gravei esse vídeo, em 2023, né, era um mês mais ou menos que eu tava com a ideia daquele projeto, né, que eu tava ali trabalhando no brainstorming. Eu já tava lá como, na ativa, escrevendo pra caraca, só pra depois ficar parada por 2 anos, né, mas tudo bem. E nessa época, mais ou menos, que eu tava trabalhando no brainstorming, né, que tinha feito ali um mês, mais ou menos, nessa época eu tava arrumando minhas coisas, né, arrumando as minhas trouxas para poder voltar para casa, voltar para o Nordeste. Eu tava, né, com o projeto em mente e tudo mais, inclusive no avião eu até escrevi um pouco, né, escrevi um pouco assim, muito superficialmente, né, porque eu tava fazendo um brainstorm. Enfim, eu fiz playlist, mexi na playlist, fiz um monte de coisa. Quando eu cheguei em casa, eu acho que já nessa época eu escrevi logo, né, o prólogo.
Mas, o que aconteceu? A vida pessoal aconteceu. Aí aconteceu, né, que eu comecei a procrastinar, né, na escrita, porque eu estudava direto e aí eu ainda trabalhava. E aí, quando eu tinha tempo para escrever, eu estava muito cansada, eu simplesmente não conseguia criar nada, não conseguia pesquisar nada, fazer nada em relação ao livro. Então, assim, várias vezes eu já pensei em jogar tudo pro alto, me refiro ao projeto mesmo, né? Jogar o projeto pro alto, desistir, porque não tava tendo aquele contato com o projeto, eu tava muito insegura, eu achava que era ridículo aquilo ali que eu tava fazendo, que era bobeiro, que não ia me dar aquele retorno, sabe? Que eu tanto queria. Tava muito ansiosa, muito desesperada, sem nenhum motivo aparente, né? Ao invés de eu ter focado em como a escrita fazia eu me sentir, não, eu estava focando mais em como a escrita podia estar fazendo eu perder o meu tempo, digamos assim. Fui abandonando, sabe, aos poucos e tudo mais, e aí eu fiquei meses e meses e meses parada. Eu cheguei a excluir algumas coisas relacionadas ao projeto. Eu ficava muito naquela coisa, né, de não dar continuidade, né, ao livro, porque não tinha ali cabimento, né, no momento, porque eu tava estudando, né. Cara, eu tô abrindo meu coração mesmo, de verdade, né. Vocês nem se importam, cara, vocês nem me conhecem. Vocês não querem saber nada de mim, nada da minha vida, mas eu tô abrindo meu coração mesmo assim, porque eu sinto que eu tenho que fazer isso pra poder abrir oficialmente esse vlog de escrita. Porque eu vou fazer vários vlogs de escrita. Enfim, de qualquer forma, eu tive umas conversas assim com meu pai relacionada a você terminar tudo que você começa. E quando a gente estava falando disso, a gente estava falando de estudo, de trabalho e de coisas assim da nossa vida pessoal. Mas, poxa, se a gente parar para poder pensar um pouquinho, essa coisa de você terminar tudo que você começa se aplica em todas as esferas da nossa vida. Quase todas, né? Se a gente parar para pensar mais um pouquinho ainda. De qualquer forma, né? Eu comecei a associar esse conselho do meu pai com o meu projeto, com a minha escrita. Porque, independente de todas as minhas inseguranças relacionadas à história que eu estava escrevendo, poxa, ainda assim era uma história, sabe? Era um projeto, era um livro, era uma ideia. Eu pensei assim, não, eu vou voltar a escrever esse livro, vou tentar ali me dedicar um pouquinho, sabe? Não vou deixar de lado os meus estudos e o meu trabalho, mas eu vou usar a escrita como hobby, me dedicar um pouquinho ali, né? Porque é importante, né? Não só por causa de todo aquele lance de terminar o que a gente começa, mas mais porque também aquilo seria, de novo, uma válvula de escape para rotina doida. Esse take aí que eu tinha gravado lá em 2023, lá no Rio de Janeiro ainda, a princípio eu tava com a ideia de ficar assim mesmo, né? Vlogando todo o processo criativo do livro, né? Para poder soltar o vídeo de uma vez quando o livro fosse eventualmente lançado. Mas assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu pensei assim, poxa, eu tenho um canal aqui no YouTube, eu ando estressada com os estudos, eu vou voltar com o canal no YouTube, entendeu? Pra poder dar uma desopilada um pouquinho, e aí eu vou registrar todo o projeto, todo o processo criativo do projeto. Então eu voltei, gente. E eu já vou logo me adiantando aqui, gente, que eu não sei como é que vai ser a frequência das postagens, porque eu ainda tô estudando e ainda tô trabalhando. Então, vai ser bem complicado mesmo. Se eu inventar moda de querer postar um vídeo por semana, vai ser bem complicado mesmo. Então, não vai dar. Pois é, né? Passei 2 anos aí parada, sem escrever nada. Mas e aí, Grace? O que tu tem feito no livro? E aí, como é que tá o livro? Já tá terminando? Não, falta muita coisa ainda. Mas só para poder vocês ficarem um pouquinho a par, tem bastante coisa no brainstorming, tem muita coisa mesmo no brainstorming. Eu fiz uma nova playlist do livro, eu fiz um board no Pinterest, claro, tem que ter uma pasta no Pinterest. Tô escrevendo agora o roteiro, né? Inclusive eu tô no capítulo acho que 17 ou 18 do roteiro. E eu escrevi, contando com um prólogo, 4 capítulos. De qualquer forma, eu vou soltar os vlogs de escrita todo mês.
E eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu tenho feito como projeto, como está sendo o processo criativo, os capítulos e tudo mais. E a gente pode trocar uma ideia legal, trocar conselho, dicas de escrita, esse tipo de coisa. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que não. Eu acho que vocês não gostaram não, porque não tem nada demais nesse vídeo. O vídeo foi esse mesmo, só para poder introduzir aqui essa nova fase do canal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu prometo que o próximo vídeo aí sim vai ser um vlog de escrita na moral pra vocês. Então, é isso. Podem ficar tranquilos, podem aguardar. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!